compartilhar com vocês o Salmo de número 133. Se você tem sua Bíblia, eu queria que você abrisse esse Salmo e nós vamos falar sobre ele hoje de manhã. Salmo de número 133. Esse é um daqueles poucos salmos que tem título, não é? Alguns títulos que a gente tem na nossa Bíblia, na verdade a maioria deles são inventados, mas esse título faz parte do salmo. Na Bíblia hebraica, se você consegue ler hebraico ou ter acesso à Bíblia hebraica, você vai ver que o título, na verdade, é o versículo 1 desse salmo. E o título diz: Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Davi. Essa interpretação, na verdade, a palavra hebraica correta é Salmo de degraus. São salmos dos degraus. Se você um dia já foi em Jerusalém, você sabe que na entrada do templo de Jerusalém, na entrada principal do templo de Jerusalém, havia uma grande escadaria. Uma escadaria enorme, porque o templo fica no alto do monte. Então você tem que subir aquela escadaria para acessar o monte, o templo de Deus. E esse salmo, ele foi escrito para ser cantado nesse momento em que a pessoa estava chegando no templo de Jerusalém, que ela ia subir as escadarias. Enquanto ela estava ali subindo as escadarias, ela se lembraria desses tipos de música, ou talvez os levitas cantassem essas músicas recebendo as pessoas que chegavam para o culto, e isso era cantado no momento de entrada no templo, quando as pessoas iam oferecer os seus sacrifícios. Na nossa perspectiva contemporânea, isso não é muito relevante. Primeiro, porque a maioria das nossas igrejas não tem degraus na entrada. Segundo, porque nós estamos juntos, sempre. A gente tem grupo pequeno, a gente tem grupo de mulheres, grupo de homem, grupo de comunhão, grupo disso, grupo daquilo. A gente tem programações da igreja durante a semana, homens, mulheres, enfim, a gente tem vários momentos em que nós estamos reunidos. É muito fácil, dentro de um contexto de mobilidade urbana, você pegar seu carro, em 10 minutos você está na igreja. Agora, esse salmo foi escrito no momento da história em que não era assim. Havia um único lugar em todo Israel onde você poderia ir para oferecer sacrifícios para o Senhor. Havia um único lugar num país inteiro que você deveria ir para louvar ao seu Deus, para cantar louvores ao seu Deus. Agora você imagina o que era para um judeu que vivia numa comunidade rural, porque nós estamos falando de um país que era majoritariamente rural, ainda não era um país que tinha muitas cidades, então nós estamos falando de um país rural, e as pessoas estão lá na roça, as pessoas estão lá no interior, as pessoas estão lá nos seus cantinhos do mundo, vivendo as suas vidas cotidianas, sem ter acesso à música, a adoração, a louvor, a pregação da palavra. Imagina o que é isso. Às vezes você não chega aqui semanalmente e uma música destrói teu coração, quebranta você, te aproxima de Deus, ou uma mensagem te traz um consolo poderoso. Agora imagina se você vivesse num contexto onde isso não acontece semanalmente, onde você tem uma vez ou duas no ano, se você fosse rico, para ter um momento de presença mais íntima com Deus, junto com a comunidade da fé. É nesse contexto que esse salmo foi escrito, onde as pessoas iam ao templo uma ou duas vezes por ano, talvez duas as famílias mais ricas e mais abastadas. Mas aquelas famílias pobres, elas tinham que trabalhar um ano inteiro, juntando alimento, juntando as suas ofertas, juntando a sua ovelhinha para o sacrifício, para poder viajar 2, 3 dias a pé, no meio de montanhas pedregosas. Uau! Que palavrinha que eu fui escolher para falar, né? Mas enfim, andando pelos caminhos, e você tivesse somente essa oportunidade no ano para adorar a Deus, para estar junto com essas pessoas aqui. Coloque-se nesse lugar. O que seria para você, depois de uma espera de um ano, de uma jornada de 3 dias de caminhada, carregando criança, animal, carroça, tudo que você fosse oferecer para o Senhor, e você finalmente chega nos pés da escada de Jerusalém,
e você ouve aquele coral lindo de levitas cantando, as trombetas tocando, os símbolos sonoros, os barulhos de tambores e tamborins, e toda aquela movimentação, e pessoas chegando de todos os lugares, e eles estão subindo agora juntos, e essa música que eles cantavam. Agora, alguns comentaristas têm dito que esse salmo foi escrito num momento particular da vida de Israel, por causa desses primeiros versículos que falam de Arão, e nós já vamos lê-los. Alguns dizem que esse salmo foi escrito no momento da consagração do sumo sacerdote, no momento em que pela primeira vez a nação de Israel teria um líder espiritual. Eu sei que vocês estão passando agora por um tempo de lacuna pastoral, né? Vocês tem pastores saindo da igreja, tem outros pastores que estão aqui, mas tem pastores saindo da igreja, e imagina você que agora está sendo inaugurado pela primeira vez na história de Israel, haveria um líder sobre a nação, e eles estão celebrando. Então os povos vêm de todos os lugares, e eles vão cantar essa música, que nós vamos ler agora. Olha o que diz esse cântico: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Olha só, esse é o salmo que eles cantam quando eles estão chegando no templo. E a primeira declaração do salmo é como é bom e como é agradável. Esse salmo menciona duas palavras hebraicas. A primeira palavra, como é bom, é uma palavra que significa o prazer das coisas físicas. Ela é usada para se referir, por exemplo, ao cheiro do pão. Sabe quando você tira o pão do forno e você sente aquele cheirinho de pão quente, você já começa a imaginar a manteiga derretendo ali. Esse salmo ele é usado para se referir, por exemplo, ao sabor do vinho ou de um bom azeite. Sabe quando tu pega aquele... Uma vez eu fui para Buenos Aires e um parente da minha esposa lá, um argentino, Deus, a maldição hereditária na família, né, essas coisas, mas enfim, acontece, né, em toda família sempre tem um argentino. Aí estava lá o argentino e a gente foi visitar, e o cara é um cara bom de grana, né, o cara é um cara que tem bastante dinheiro, importante lá no governo da Argentina e tal, e aí ele chamou a gente para jantar, e ele falou: olha, eu vou abrir uma garrafa de vinho aqui para vocês, e essa garrafa de vinho é uma produção particular, exclusiva, que um amigo meu faz somente para a família dele, e ele dá para alguns amigos. São produzidas 10 garrafas desse vinho todo ano, e esse aqui, aquele lá particularmente, estava guardado há 10 anos na adega do cara, um baita de um vinho. Cara, quando aquele cara botou o vinho na taça, que eu rodei ele assim, meu Deus, até hoje eu tenho a memória gustativa daquele cheiro e daquele sabor, não é? E é isso que essa palavra significa, é bom, cara, isso é bom demais, isso aqui é uma delícia. Mas a outra palavra que ele usa, bom e agradável, é uma palavra que faz referência não às coisas físicas, mas àquilo que é da alma. Então ele está dizendo, é aquilo que me traz alegria, é o prazer de pegar o filho no colo a primeira vez. Eu sempre digo isso, né? Tu vai chegar, cara, esse é o momento mais lindo da tua vida. Pô, casamento é bom, lua de mel é top, mas o dia que você pegar esse negocinho no colo, velho, não tem, é inédito. Eu me lembro hoje, quando o médico tirou a minha bebê e limparam e trouxeram nos meus braços, e o cara estava filmando lá, tinha um dos médicos, pegou uma câmerazinha e estava filmando,
E ele me botou aquele bebê no braço, e eu pensei comigo assim, na minha cabeça, eu falei, isso é uma loucura, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei se eu vou gostar da tua personalidade, do teu jeito de agir, eu não sei o que você vai ser quando crescer, se você vai ser crente ou não, mas é um amor que é um troço que te rasga por dentro. É incomparável o amor de um filho. E esse salmo está dizendo que esses sentimentos poderosos de amor, que causam êxtases de alegria, misturados com esses prazeres naturais da vida, de comer, de sentir os cheiros e sabores, essas duas palavras ele está dizendo, é bom e agradável quando os irmãos, a comunidade da fé, os crentes, os salvos, aqueles que adoram Yahvé, quando eles se reúnem. Ele está dizendo que o encontro cristão, esse momento de domingo agora, esse tempo em que você sai da sua casa e juntos nós vamos para a igreja para encontrar o Senhor. Ele está dizendo, o salmista está afirmando para a gente, é tão prazeroso quanto um bom prato de comida, quanto aquilo que te dá água na boca, é tão prazeroso quanto os sentimentos e as emoções mais fortes e viscerais que você tem. É bom e agradável, é algo grandioso, é algo que não pode ser de maneira nenhuma banalizado, é algo que não pode se tornar para a gente o encontro semanal, o encontro mensal, o encontro anual, o encontro diário, o encontro do povo de Deus. Não é simplesmente uma reunião. Vir para cá, para a gente que é crente, para a gente que ama Jesus, não pode ser como ir para uma reunião de família, não pode ser como ir para um clube de campo, não pode ser como ir num teatro, ir num cinema, não pode ser um encontro para bater papo com os amigos, tem que ser algo muito maior e muito mais poderoso e muito mais grandioso do que isso. Esse momento é o ápice da existência do povo de Deus na terra. Esses dias eu tive uma briga homérica lá na minha igreja. Lá na igreja o pessoal gosta de música, né? Tem vários músicos, e sabe que músico gosta de música alta, né? A maioria deles. E a galera lá da igreja estava se empolgando e mandando ver para tocar e tal, e estava da hora e tal, tudo legal. Mas eu não conseguia ouvir o pessoal cantando. Eu não conseguia ouvir as pessoas cantando, eu só conseguia ouvir os instrumentos, né? E aí eu fui falar com eles, para quê, né? Arrumar briga, você vai falar para músico baixar o volume, rapaz. E aí eu fui falar com eles, eu falei, galera, olha, eu não queria brigar não, mas assim, está muito alto. Eu quero conseguir ouvir as pessoas. E na nossa igreja nós temos um problema, a maioria das pessoas são mudas. Elas só fazem mímica com a boca quando elas cantam. E os músicos, a primeira coisa que eles falaram foram isso. Ele falou assim, pastor, se você baixar o volume para ouvir as pessoas, você só vai ouvir boca fechando e abrindo. Porque elas não põem a voz para fora, elas não declaram com força as verdades da música que está sendo cantada. Elas simplesmente um murmurinho assim. E eu falei, não, vamos fazer um negócio domingo. Quero mostrar para vocês que isso não é verdade. Então domingo vocês vão tocar a música, e eu quero que no meio da música vocês parem, que nem vocês fizeram aqui, canta igreja. Eu não sei porquê, cara, eu acho que foi Deus, o Espírito Santo desceu ali, naquele domingo a galera soltou a voz de um jeito, soltou a voz, e a gente ouviu a comunidade toda cantando, a igreja cantando, a voz das pessoas, parecia uma torcida de futebol, dale, dale, oh, dale, tipo, da Argentina, lógico, os caras lá, eles cantam, é diferenciado o negócio lá, a torcida, o Grêmio está aprendendo, o Inter também, nós lá falta muito ainda, né? Mas aquele grito que faz arrepiar o cabelo do corpo, sabe, aquele negócio que você fala assim, caraca, isso é poderoso demais. E eu falei para eles, quando terminou o culto, e a gente sentou para conversar sobre o volume do som e coisa assim, eu falei para eles assim, o que vocês acharam de domingo? Aí um deles falou, pô pastor, estou emocionado até agora. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, cara, porque
às vezes a gente vive a nossa vida na semana, no cotidiano, e é muita batalha, é muita luta, é muito problema, é muita dificuldade. Cada um tem suas contas para pagar, é correria, é levar filho da escola, é buscar na escola, é no médico, é isso, é aquilo, é assim. A vida é tão conturbada que existem momentos da nossa vida que a gente acha que está sozinho no mundo, que ninguém se importa com a gente, que até a nossa fé é uma fé boba, porque só a gente está seguindo a Deus. Mais ou menos como Elias, que estava lá na caverna dele, enterradinho, achando que ele era o último bastião da fé. E aí então ele falou: quando eu ouvi aquelas pessoas cantando, pastor, eu fechei os olhos, e parecia que eu estava ouvindo um coral, e o coral estava dizendo assim: fica firme, você não está sozinho, nós estamos juntos. É a mesma coisa que uma torcida de futebol fala para o jogador que está lá em campo. Quando a gente grita o nome dele, quando a gente grita o nome do time, quando a gente grita a história do nosso clube, aquele jogador é motivado a jogar mais. E ele está dizendo: a união dos irmãos, quando os irmãos estão juntos, cantando e declarando o prazer de estar juntos, isso é poderoso. Agora ele dá 2 exemplos. Esse salmo ele é escrito igual um sanduíche do McDonald's, né? Um pão em cima, um pão embaixo, 2 recheios no meio. Os 2 recheios do meio são muito interessantes. Dá uma olhada no primeiro. Ele vai dizer: pois a união dos irmãos é como o óleo da unção. Eu nem mudei os PowerPoint, eu estou tão empolgado com o texto, né? Bom e agradável que os irmãos estejam unidos, é como óleo precioso. Aí, esse aí é o óleo da unção. Você está vendo aí em cima, são os elementos que eram usados para preparar o óleo da unção. É como o óleo da unção. Ele está dizendo: a união dos irmãos é como o óleo da unção. Agora tem um negócio muito interessante. O óleo da unção era feito com produtos caríssimos. Não sei se você já leu o texto, mas está lá em Êxodo. E o óleo da unção era feito uma única vez. Não era tipo igual os pentecão faz por aí, que vai naquelas lojinhas. Você chega lá em São Paulo, tem a rua Conde dos Sarzedas. Eu falo que é a Conde dos Capetas. Aí você vai na Conde, não tem nada a ver com a igreja de vocês aqui. Para nós lá, Conde é a rua, né? E aí a gente vai lá na Conde de Sarzedas e você chega nas lojinhas, tem óleo de unção de tudo quanto é tipo: rosa, vermelho, azul, branco, sabor laranja, cheiro de morango. Você escolhe o óleo da unção que você quiser lá. E custa baratinho, uns vidrinhos assim, ó, custa 50 centavos, né? O óleo da unção. Tem tudo quanto é tipo de óleo de unção. Agora, não é o óleo da unção da Bíblia. Depois você pode, no teu estudo particular, ler o Êxodo capítulo 30, e você vai ver lá a ordenação da preparação do óleo da unção. Primeiro ele manda juntar todos esses negócios aí: cássia, cálamo, mirra, azeite, cinamomo. Só que ele fala para pegar da melhor qualidade e numa quantidade absurda. Tem uns caras meio doidos que gostam de fazer cálculos. E um dos comentaristas que eu li para preparar essa mensagem, ele diz que se fosse somado todos os valores, 6 quilos de mirra, 3 quilos de cinamomo, que é a canela, 3 quilos de cálamo, que é uma cana aromática, 6 quilos de cássia e 4 litros de azeite. Um barrilzão de óleo. E esse cara fez um cálculo dizendo que se hoje fosse preparado, considerando na época o valor desses produtos para hoje, facilmente chegaria a mais de R$1 milhão, em termos do que valia isso na época e a preparação do que isso vale hoje. Então ele está dizendo que é algo muito precioso, mas ele é precioso não pelo seu valor monetário, porque quando você lê o livro de Êxodo, você vê que aquele óleo vai ser preparado pelos levitas, pelos sacerdotes, e que a partir do momento em que ele for preparado, ele vai ser consagrado ao Senhor, e ele se torna santo. Aquele texto está dizendo, lá no livro de Êxodo, que quem tocasse no óleo da unção, morria. Tocar no óleo da unção era a sua decreto de morte.
usar o óleo da unção de uma maneira banal, de uma maneira trivial, de uma maneira que não respeitasse o seu uso. E o uso que Deus tinha definido para ele era morrer. Então ele está dizendo o seguinte: vocês vão preparar esse óleo da unção, e esse óleo vai ser usado exclusivamente para consagrar o sumo sacerdote e os objetos e utensílios do templo. Então esse óleo tinha um uso próprio, um uso específico, o óleo da unção, e ele diz que ele é derramado abundantemente quando é usado. O texto vai dizer, quando esse óleo era usado, ele é derramado na cabeça, e ele era derramado numa quantidade muito abundante, porque ele vinha derramando pelo corpo, descia pelo vestido e até a borda das vestes de Arão, o sumo sacerdote, quando ele foi ungido. Então ele está dizendo o seguinte: é um óleo especial, é um óleo que não pode ser banalizado, é um óleo que deve ser usado num propósito específico e em abundância, quando é usado no seu propósito. Agora, o que ele está dizendo? É bom, agradável os irmãos unidos, porque ele é como este óleo. Agora para pensar, por que estarmos unidos se parece com o óleo da unção? Primeiro, tem a ver com a exclusividade dessa união. Nós não estamos aqui unidos porque gostamos uns dos outros. Nós não fomos reunidos aqui porque as atividades que aqui acontecem são atraentes e interessantes. Nós não estamos aqui reunidos porque o palestrante é bom. Nós estamos aqui reunidos não como num teatro, não como alguém que vai no cinema buscando entretenimento, mas o que nos reúne aqui, o que pegou pessoas como eu e você, pessoas de cores, raças, culturas, etnias, contextos sociais, personalidades completamente distintas que jamais estariam unidos se não fosse aquilo que nos uniu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Foi a presença de Jesus Cristo na nossa vida que nos trouxe a estar juntos. Nós estamos aqui congregados por causa de Jesus, porque nós amamos Jesus, porque Jesus é o centro da nossa existência, é porque Jesus comanda as nossas vidas, e porque Jesus, quando Ele veio, Ele nos deu um valor, que não é um valor como as pessoas dão na sociedade, um valor que eu gosto de você porque você gosta da mesma coisa que eu, ou porque a gente torce pelo mesmo time, ou porque a gente tem os mesmos gostos culturais. Não, nós estamos reunidos aqui por causa da pessoa de Jesus, e porque cada uma das pessoas que estão reunidas aqui tem Jesus dentro de si. E isso tem um valor incomensurável. Não tem como. Eu olho para vocês, eu olho para cada rosto, para cada olho, para cada pessoa, e eu não estou vendo um outro indivíduo, eu não estou vendo uma outra cor de pele, eu não estou vendo um nível social, eu não estou medindo a roupa, o corte de cabelo, o estilo cultural que segue. Eu estou olhando um salvo no Senhor Jesus Cristo, alguém que valeu a morte do Filho de Deus na cruz. Olhar para um irmão é olhar para o poder sobrenatural de Deus e ver a capacidade que Deus tem de transformar os mais variados tipos de pessoas. É olhar para pessoas que viviam contextos terríveis e que foram salvos, foram resgatados, foram trazidos, acolhidos por Deus, e que agora tem dentro de si a habitação de Deus. Ele está dizendo: essa união é valiosa demais. E essa união representa a superabundância do derramar do Espírito de Deus nas nossas vidas. Deus nos derramou de maneira superabundante o seu Espírito. Somos salvos, participamos da comunidade da fé. É Cristo que nos une, é a fé que nos dirige.
Nós pertencemos uns aos outros. Eu posso chegar numa comunidade estranha que eu nunca vi e dizer: eu te amo, meu irmão. Eu me lembro que uma vez os adolescentes da minha igreja, eles curtem rock como eu, e a gente foi visitar uma igreja chamada sumiu o nome da igreja agora, estava com o nome aqui agora, alguma coisa church, mas é só de roqueiro. E enfim, nós fomos lá. E aí chegamos, eu parei o carro. Quando eu passei a primeira vez com o carro na frente do local, vi aquele prédio preto, né? Falei: não pode ser aqui, vamos ali um pouquinho mais para frente. Aí dei, eu falei: não, mas o número era lá, deve ser lá mesmo. E aí na frente os caras tudo meio maloqueirão assim, um monte de brincos, bagulho de ferro no braço, tá? Aquele negócio de roqueirão mesmo, cabeludo e tal. Aí falei: pô, irmão, vamos parar o carro. Parei o carro, desci, né? Aí olhei um corredorzinho assim estreito, tudo pintado de preto, com cruz, caveira para tudo que era lado. Aí eu fui entrando, cheguei no final desse corredor, tinha um cara grandão, sim, forte, sabe esses, bem assim, avantajado, carecão, barba, parado lá no fundo do corredor. Eu falei: pronto, é aqui que a gente, vamos tomar um pau aqui, daqui eu não saio, né? Eu entrei no lugar errado. Quando eu fui entrando devagarzinho, meio constrangido, ele abriu um sorriso. Eu nunca vi um sorriso tão lindo na história da minha vida, nem da minha esposa. O cara tinha um sorriso de Jesus. Aí ele chegou, sorriu e me abraçou. Mas ele vê aquele cara grandão que ele te abraça, ele não te abraça, ele te engole, né? O cara me abraçou, me puxou para dentro dele assim, falou assim: cara, eu te amo em nome de Jesus, seja bem-vindo na casa de Deus. Cara, eu tenho essa sensação comigo até hoje. Um dia eu falei para os jovens da igreja: eu vou voltar lá só para abraçar ele de novo. Eu não sou de Pelotas, hein? Nem de Campinas. Deixar claro, né? Evidente, não estou abraçando ele porque é o amor de Cristo. E é isso que o texto está dizendo. O amor que nos une. Nós temos que entender que esse momento é bom e agradável, não porque as pessoas unidas aqui são boas e agradáveis. Talvez não sejamos tão bons e agradáveis assim. Esses dias eu falei para um amigo meu: eu sou meio azedo mesmo, e sou mesmo, no meu convívio. E é isso, mas nós não estamos unidos porque seja bom e agradável aos nossos gostos pessoais ou personalidades. Mas é bom e agradável porque todos nós aqui desfrutamos do mesmo Senhor, do mesmo óleo da unção, da mesma abundância do Espírito, do mesmo Cristo. Há uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só corpo. E nós somos esse povo. Por isso que é bom e agradável. O segundo exemplo que ele usa é o exemplo do Monte Hermon. Ele diz assim: é revigorante como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é um monte rochoso, está aí na imagem lá, essa montanha aí, lá no norte de Israel. E se você for a Israel alguma vez, eu recomendo que você vá, se você é cristão, faz uma economia. Vale mais ter um carro velho e ir para Israel do que ter um carro novo e ficar aqui no Brasil. Vale muito. Não pelo místico, né, de você: estou arrepiado, sou em Israel, Deus, Jesus andou aqui. Não tem nada mais que Jesus andou 5 metros para baixo, já jogaram entulho para tudo que é lado, não tem nada disso. Eu estou falando pela sua leitura das Escrituras, a sua forma de ver a geografia, as coisas. Quando você vai a Israel, você vê que o sul, onde está o templo de Jerusalém, é um lugar seco. Seco, seco, seco mesmo, não tem nada naquele lugar, é só pedra, pedra e mais pedra e areia e quente, quente que deixa o nosso calor aqui com vergonha, quente. Só que quando você vai subindo em direção à cadeia montanhosa do Monte Hermon, vai ficando tudo verde. É tudo verde, tudo verdinho. Você vai chegando lá na região do Mar da Galileia, as coisas vão ficando verde. E aí você fala assim: aqui chove, lá embaixo não. Não, em nenhum dos dois lugares chove. Não tem chuva. E aí você fala assim: então de onde vem essa água? Essa água vem do Monte Hermon.
E muitos narradores da geografia bíblica dizem o seguinte, que bate um vento quente do mar Mediterrâneo, que cruza a cadeia montanhosa e desce pelo Monte Hermon, e esse vento quente, ele derrete a neve do Monte Hermon e vem empurrando sobre Israel, sobre a parte norte de Israel, gotículas de água. E aquelas gotículas de água são chamados orvalhos do Monte Hermon, que nós vemos descritos aí. E ele está dizendo para a gente, a comunhão dos irmãos é como o orvalho do Monte Hermon. As nossas vidas, queridos, não são diferentes da nação de Israel. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vivem vidas muito áridas. Os nossos casamentos são cheios de pedras, e às vezes nós as atiramos uns nos outros. A criação dos nossos filhos, ela é cheia de grandes decepções. Às vezes todo aquele amor que nós empenhamos neles, eles não retribuem. As relações familiares são muito difíceis. Meu pai morreu há 10 anos atrás, e os bens que ele deixou ainda estão sendo disputados na justiça, e cada reunião de família é uma troca de farpa e ofensa que é tenebroso. Ninguém abre mão de um prego. As nossas vidas profissionais não são tão mais fáceis assim. Vivemos em contextos cheios de corrupção, cheios de dificuldade. O nosso país é um país pobre, estamos passando por uma crise econômica. Vindo para cá eu peguei o Uber, conversa com o cara do Uber, estou desempregado há 2 anos, só sobrou para mim dirigir esse carro. Vivemos contextos de dificuldade econômica, dificuldade de segurança pública, a saúde não é nada boa. Além disso, nos deparamos com os resultados da queda de nós mesmos, depressão, tristeza, síndrome de pânico, suicídio. A nossa vida é árida. A nossa vida é como a desértica Judá, seca, pedregosa. Temos momentos de felicidade, é verdade, mas na maioria das vezes a vida é batalhar. É assim que Moisés descreve lá em Gênesis a vida: com o suor do seu rosto você vai botar o pão na mesa. É uma vida cheia de cardos, abrolhos, espinhos, pragas na lavoura. Mas quando nós estamos unidos aqui, isso tudo deveria ser transformado como o orvalho do Hermon transforma o norte de Israel. Ele diz: quando os irmãos estão unidos, é como quando sopra aquela brisa do monte Hermon, e toda a secura da vida é acalmada, e a gente começa a brotar verdes frutos dessa unidade. Quando eu estive em Cuba, há um tempo atrás, assim que eu desci do avião, me convidaram para ir visitar e orar por uma irmã que estava morrendo de câncer. Eu lembro o nome dela, Remima. É uma das pessoas que eu quero encontrar lá no céu. E quando eu cheguei naquele apartamento, enquanto eu estava subindo as escadarias, eu ouvi um canto no fundo, como se fosse um coral cantando. E aí abriram a porta do apartamento, estava na sala as 2 filhinhas da Remima e algumas meninas da igreja brincando com elas, de boneca. Entrei, olhei para o lado, na cozinha, as irmãs preparando a comida do almoço. E aí então eu entrei naquele quarto, praticamente um cadáver em cima da cama, pele e osso, com um câncer terminal incurável. E em volta da cama, as irmãs da igreja cantando com o cantor cristão. Abriram o cantor cristão e começaram a cantar músicas uma após outra. Eu me sentei do lado daquela cama e eu pensei comigo: o que eu vim fazer aqui? Olhei para Remima,
E eu falei: irmã, você está bem? Você está sentindo dor? Você está sofrendo? Como é que você está? Ela falou assim: pastor, eu não estou bem, eu estou super bem, você não está ouvindo? Olhei para aquele quarto, para aquela situação, cego, olhando simplesmente para a morte e para a dor ali. E ela disse: pastor, eu estou ouvindo o coral dos anjos do meu Senhor, que estão aqui. Eu sinto conforto e paz. Estão cuidando das minhas filhas, estão fazendo comida para o meu marido. Eu estou feliz, pastor, porque o meu Senhor está neste lugar. A comunhão dos irmãos é isso. É o orvalho de paz no meio da aridez da vida. É aquela voz de conforto ao telefone. É o abraço no velório. Na minha igreja, alguns anos atrás, tinham muitos idosos e a gente fazia um velório por semana. E certa vez nós fomos para o velório de um irmão muito querido da igreja, e nós lotamos o velório, tinha mais de 200 pessoas no velório. E a gente cantou uma par de música, e do lado das cabines de velório, tinham outras cabines de velório, com outras pessoas mortas, cabines vazias, com 3, 4 pessoas. E essas pessoas vieram falar com a gente, falaram assim: olha, o que vocês estão experimentando aqui é bom demais, eu nunca vi isso num velório, vocês não poderiam encantar lá para a gente também? Nós fomos. E quando terminou aquela manhã, nós não sepultamos uma pessoa, nós sepultamos 4. Nós cantamos com o coral da igreja nos 4 velórios, porque as pessoas nas aridezes da vida não estão acostumadas a ter a unidade dos irmãos. Elas estão acostumadas a sofrer sozinhas, a sentir sozinhas, a lutar sozinhas. Mas o texto está dizendo para a gente como é precioso esse grupo de pessoas. Como é rico fazer parte da comunidade do povo de Deus. E saber que eu não estou sozinho, que quando minha vida fica árida, vai vir sobre mim aquela brisa suave da comunhão dos irmãos. Ele termina o texto dizendo para a gente que essa comunhão preciosa, que traz alívio para o árido, para o difícil, que traz consolo, que traz esperança, é o lugar da bênção do Senhor. Presta atenção na última palavra desse salmo, última frase dele. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e a vida para sempre. Eu tenho uma pergunta para você: ali onde? No Monte Hermon? Então vamos fazer todo mundo peregrinação para Israel, para subir o Monte Hermon e receber a bênção do orvalho do Hermon? Não. Ali onde? Na consagração do sumo sacerdote? Mas como é que faz para a gente hoje que não tem sumo sacerdote? E como é que faz nos períodos em que não são ordenados sumos sacerdotes? Esse ali, que termina esse texto, não se refere a um local geográfico ou a um momento cultico. O ali, que está aqui no final, aponta para a primeira frase: na união dos irmãos. É na união dos irmãos, é nesse momento bom e agradável que Deus pronuncia a sua bênção. Esse salmo traz uma palavra final, absoluta, para todo aquele ser humano cristão que diz que dá para ser feliz e abençoado por Deus fora da igreja, o famoso desigrejado. Esse salmo diz: não, meu querido, isso é mentira. Não é fora da igreja, não é fora da unidade da igreja, não é fora da comunhão do povo de Deus que você vai ser abençoado. É ali, quando os irmãos estão unidos, é que Deus pronuncia a sua bênção sobre a nação de Israel. E é ali, quando nós cristãos estamos reunidos, que Deus está presente,
Foi no momento da união dos irmãos que o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos. É no momento da união dos irmãos que vidas são transformadas, convertidas, que gente é consolada, confortada. Eu não sei se você já leu as cartas de Paulo, mas Paulo várias vezes diz: tragam fulano, cicrano, beltrano, porque eles me confortam, eles me consolam. É na comunhão dos irmãos que nós somos abençoados, mas é na comunhão dos irmãos também que o Senhor concede vida eterna. Olha o que o texto diz: é da vida para sempre, da vida para sempre. Não há salvação, e nesse sentido quero reusar a frase da igreja, fora da igreja de Cristo Jesus. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que é a igreja que salva, como os católicos romanos creem. Eu estou dizendo que é dentro da igreja que o salvo está, que é na comunhão dos irmãos, onde Deus está proferindo a sua bênção, que pessoas conhecem ao Senhor Jesus Cristo através de pessoas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos parte do povo de Deus e a mensagem da salvação nos pertence. Não pertence aos anjos do céu. A mensagem de salvação pertence à união dessa multidão de pessoas que dizem, testemunhando irrevogavelmente: eu conheço pessoalmente Jesus Cristo, e eu conheço mais um montão de gente que conhece e convive com Ele, e ninguém pode dizer que nós nos unimos, todos esses milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro, que nós estamos mentindo, porque o nosso testemunho é final e irrevogável. O Senhor salva pessoas na face da terra, e a unidade dos irmãos que traz essa declaração final, poderosa, irrevogável. A minha pergunta final dessa manhã: como que você tem valorizado o teu tempo de vir para cá? Será que o tempo de vir para cá, para muitos de nós, tem se tornado um tempo de diversão? Um tempo de entretenimento? Será que muitos de nós têm vindo para cá para agradar os seus próprios anseios e desejos pessoais? Algumas vezes sempre vou para a porta para cumprimentar os irmãos lá na igreja, e algumas vezes eu pergunto para um irmão ou outro, falo: como é que foi o culto, irmão, hoje? E alguns irmãos dizem: eu não gostei, porque tocou um ritmo de música que eu não gosto, porque o pastor falou pouco demais, ou falou tempo demais, ou falou uma coisa que eu não gosto. E aí eu viro para essas pessoas e eu digo: e quem falou que você tem que vir aqui para fazer as coisas que você gosta? Ninguém está aqui para te agradar. O que nos une não é o que nos agrada, porque se fosse o que nos agrada, a gente ia ter a igreja do pagodeiro, a igreja do roqueiro, a igreja do sertanejo, a igreja do serrano, a igreja do alemão, a igreja do português, e isso não é a igreja de Jesus. Se nós estamos atrás de gostos pessoais e de, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero que o culto seja assim porque é isso que eu gosto, eu quero que o pastor pregue assim porque é isso que eu gosto. Cara, vai ver uma palestra motivacional, aí tu paga para ouvir um cara que tu gosta mesmo. Vai ouvir um show de rock, escolhe a banda lá, paga e vai. Mas a igreja não é um lugar para a gente vir encontrar os nossos gostos. Na verdade, a igreja é o lugar para vir encontrar todos os gostos do planeta Terra, todos os prazeres da Terra, num único lugar. Porque o que nos une não são os nossos gostos, mas é o Senhor Jesus. E aí eu posso cantar um samba, que humanamente eu odeio, mas eu posso cantar um samba na igreja, porque o meu irmão ama aquele samba, e quando eu vejo ele cantando aquele samba com uma alegria, eu falo assim: eu quero cantar também. Virei sambista. Tu me converteu a ti, cara. E é isso que esse salmo está dizendo. Valorizar essa unidade, essa comunhão, essa fraternidade de diferentes. Celebrar essas diferenças.
pela união que temos em Cristo, e fazermos com que essa unidade gere consolo, conforto, refúgio, vida, paz. Mas quantas vezes, como Paulo diz, nós estamos nos unindo que não é pela paz, mas pela guerra? Quantas vezes vir para a igreja não é uma alegria, um problema? Porque o fulano vai estar discutindo por que tocou a campainha 2 minutos antes, por que... Não é para isso que a gente se une. A gente não se une para disputar atenção, interesses. A gente se une para dar paz um para o outro, para trazer alento um para o outro, para trazer consolo um para o outro, para revelar Cristo um para o outro. E esse salmo diz para a gente: isso é bom e agradável, e nada é melhor e mais agradável do que isso. Como é que você tem vivido essa realidade? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, tenha uma reflexão pessoal sua. E se de alguma maneira você tem banalizado esse momento, pede perdão a Deus. Se de alguma maneira você tem vindo aqui e lutado pelos teus gostos pessoais, confessa isso, é pecado, pede perdão ao Senhor. Se você tem vivido uma igreja de guerras e conflitos, em que eu não falo com fulano, não falo com cicrano, em que famílias estão disputando o poder, pede perdão, confessa o teu pecado, clama a misericórdia do Senhor e muda. Aceita a mensagem da palavra do Senhor e transforma este lugar no lugar melhor e mais agradável de estar na face do planeta Terra, porque o Senhor está presente aqui. Senhor, abençoa-nos, fala conosco, toca os nossos corações. A Tua palavra foi ensinada, verdade absoluta dita, irrevogável, santa, pura e perfeita. Quebra os nossos corações arrogantes, orgulhosos. Quebra, Senhor, as nossas lutas e conflitos para que sejamos agradados os nossos desejos pessoais. E faz-nos de alguma maneira, Senhor, transformar este lugar, não uma maneira que nós conseguimos sozinhos, mas pela ação do Teu Espírito e pelo poder da Tua palavra, transformar as nossas igrejas nos verdadeiros lugares valiosos, aonde o Senhor derrama a Tua bênção e aonde a salvação é anunciada, para que muitos outros recebam o Salvador e as consolações do Espírito Santo. É a minha oração por mim, pelos meus irmãos, pela minha igreja lá em Barueri, pela igreja do Senhor Jesus na face da terra. E eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém?